Qual o significado da palavra streak quando você está se livrando de um vício? Galera, streak significa contagem, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou fazer uma streak de 10 dias de alguma coisa, significa que eu vou passar 10 dias fazendo aquela coisa e depois que acabar os 10 dias eu não vou mais fazer aquela coisa. O problema de muitas pessoas que fazem o NoFap é que eles querem fazer um streak de 90 dias. Isso não existe. Vocês entendem? Não existe NoFap de streak. Streak são os modos adicionais, tá? Por que eu estou falando isso? Isso daqui não é algo que é uma coisa inútil, não sei o que. Não, entenda, tá? Se você falar que vai fazer um streak de 20 dias, o que você vai fazer quando acabar os 20 dias? Vai recair? Porque para quebrar streak, a única maneira é recaindo. Então vocês entendem qual que é a problemática disso? Não existe streak de 90 dias. 90 dias, na verdade, é um calendário que te mostra quais os benefícios você vai ter quando você chegar no dia 90. Mas não quer dizer que é para você fechar em 90 dias, tá? Isso não existe. Isso daí é desculpa de idiota, tá? Desculpe. Mas, galera, a streak, ela serve para coisas que você pode parar. Não existe parar o NoFap. Vocês entendem? É a mesma coisa de falar, eu tô viciado em cigarro. Aí eu vou parar a minha abstinência e vou voltar a fumar. Não existe isso, tá? Se você está se livrando de um vício, você vai se livrar para sempre. NoFap é para sempre. NoFap não é para você fazer por 90 dias. 90 dias é só um calendário que te mostra até mais ou menos uma média, né? Uma média mínima de até quando você mais ou menos pode ter a reversão total dos malefícios advindos da pornografia e da masturbação, né? Porque não sei se vocês sabem, no longo prazo, o vício em pornografia e masturbação, ele tem diversos malefícios, né? Deixa o cara broxa, deixa o cara burro, deixa o cara sem autoconfiança, trancado num quarto. Enfim, os 90 dias, eles são basicamente, é mais ou menos um calendário que te mostra quando o seu cérebro ele vai voltar ao normal, né? Não vai mais ser um cérebro de um viciado. Mas claro, isso não é mais suficiente, né? A gente sabe que tem que fazer muito mais tempo, né? Mas galera, não existe isso, tá? De falar que eu vou fazer uma streak de 90 dias de NoFap. Não existe. Você vai fazer uma streak de 90 dias de modos de NoFap, né? Então, por exemplo, você pode passar 90 dias no hard mode, né? Ou seja, sem fazer sexo. Então, você também pode passar 90 dias no monk mode, né? No modo monge, ou seja, jejum de dopamina, cortar celular, cortar redes sociais, né? Cortar essas porcarias e tal. E começar a focar, né, modo caverna, jejum de dopamina e tal. Vocês entendem qual que é a diferença? Nesses modos, você tem coisas adicionais ao NoFap. O NoFap, em essência, o que ele é? Ele é abstinência de pornografia e masturbação. O resto é streak. Streak é o resto, não o NoFap em si. O NoFap é só pornografia e masturbação. Quando você corta, quando você fica sem. Vocês entendem? Então, não existe fazer streak de NoFap. Existe fazer streak de NoFap hard mode. Existe fazer streak de NoFap monk mode. Vocês entendem? Porque se você colocar na sua cabeça, se você estiver fazendo um NoFap comum, né, ou seja, um NoFap easy mode, né, só sem pornografia e sem masturbação, e você falar que vai fazer um streak de 90 dias, você fica criando aquela expectativa com 90 dias. E aí quando chega no dia 90, você recai. Porque na sua cabeça, a sua streak ela só ia até o dia 90, vocês entendem? Porque é um pensamento de retardado. E nessa você vai lá e recai. Então, é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu espero que sim, né? Porque tem muita gente que não assiste o vídeo inteiro e quer ficar comentando porcaria, né? Nossa, me enche o saco. Tem gente que vem aqui, assiste o vídeo pela metade e começa a comentar um monte de groselha, né? Começa a falar que eu tô falando que a atração de mulher não existe, isso e aquilo. Mas galera, assistam o vídeo completo e tentem entender o que eu tô querendo dizer. O que eu tô falando aqui é que não existe streak de NoFap puro. O NoFap ele é para sempre. Você não vai ficar contando 90 dias e depois vai recair, tá? Não existe falar, eu vou ficar 30 dias de NoFap. Não se fica 30 dias de NoFap. NoFap você tá para sempre. Você fica 30 dias de um modo específico, dependendo do seu objetivo, né? Por quê? As pessoas que fazem NoFap, elas dizem que dependendo do modo de NoFap que você está, a sua recuperação é mais ou menos rápida. Então, por exemplo, se você estiver no Easy Mode, a sua recuperação ela não vai ser tão rápida como uma pessoa que está no Hard Mode, que é um degrau acima, né? Ou seja,
Além daquela pessoa do hard mode, além dela estar sem se masturbar e sem ver pornografia, ela também está sem, sem ter atividades sexuais. Então vocês estão entendendo que a simples mudança em um ponto ali, né, só porque o cara tá sem fazer sexo junto, auxilia no tratamento. Por quê? O sexo, o que que acontece? O sexo, ele é uma atividade sexual, né? E o que que acontece? O seu vício, ele é um problema também sexual. Então, é de se pensar que para você se curar totalmente, você teria que se livrar de todos os estímulos sexuais, incluindo o sexo, para você se recuperar. Vocês estão entendendo? Isso é um assunto um pouco polêmico, né? Porque tem gente que fala que venceu o NoFap, mas está com namorada, sabe? Claro, né? Você tem onde descarregar a sua energia, né? Agora imagina o cara que tá sem, né? Aí não tem como. Então o que que acontece? Geralmente essa galera que namora enquanto tá em NoFap, eles recaem assim que eles terminam, ou então eles se separam, né? Ou então se eles tiverem uma vida sexualmente ativa com outra pessoa, assim que eles param, eles voltam a recair, porque o corpo ele não se curou totalmente, né? O corpo mal se curou, você já tá dando estímulo sexual, e não dá, né, galera? Então, tem também o Monk Mode, que é um degrau acima do Hard Mode, né? O Hard Mode é sem sexo. Aí o Monk Mode, ele pega também o Hard Mode junto, né? E inclui também sem redes sociais. Por quê? O Monk Mode, o modo monge, ele é basicamente um jejum de dopamina, né? É um nome bonito, né? É basicamente a versão do NoFap, do jejum de dopamina. Então, além de ficar sem pornografia e masturbação e sem sexo, no modo monge você também vai ficar sem redes sociais. Então, por exemplo, você vai ficar sem usar celular, sabe? Sem usar YouTube, né? Ou então talvez usando o celular só para o que foi essencial. Por quê? Porque além da questão sexual, né? Do sexo que eu estava falando, que atrapalha o seu reboot, as redes sociais também. Porque hoje em dia a gente não é só viciado em pornografia, a gente também é viciado em redes sociais. A maioria das pessoas é, né? Dificilmente uma pessoa que diz que não é viciada em redes sociais, ela realmente não é, né? Até porque eu acho que a maioria das pessoas que usam o próprio YouTube, elas às vezes usam o Instagram. Você pode até falar que não usa Instagram, mas você pode usar muito o YouTube, né? É muito difícil você controlar, né? Claro, as poucas pessoas que se controlam não são viciadas, né? Então, problema delas. Mas a maioria é viciada. Então, vocês entendem qual que é a questão aqui? Você está cortando pornografia, masturbação, sexo e redes sociais. Então, pela lógica, a sua recuperação ela vai ser muito mais rápida do que uma pessoa que não faz isso tudo, porque você está fazendo um sacrifício maior, né? Então, o seu corpo ele está se abstendo, ele não está com aquelas coisas ali para atrapalhar, né? Então, nessas situações você faz streak, ou seja, você pode fazer, por exemplo, um streak de Monk Mode, sei lá, 30 dias de Monk Mode. Aí quando acabar os 30 dias, você só simplesmente fica no modo, no hard mode, né? Vai descendo degrau ou volta para o NoFap normal. Mas o NoFap normal em si, o comum, esse não existe streak. Ou seja, você tem que fazer ele para sempre. Porque é um vício, então você tem que largar o vício para sempre. Vocês entendem? Não tem essa lógica de jirico de fazer um streak de 90 dias de NoFap normal. Vocês entendem qual que é a questão? Porque se você fizer 90 dias de NoFap normal, o que, que você vai fazer depois que acabar os 90 dias? Você vai recair? Vocês entendem? Então, fiquem espertos. Esquece um pouco esse negócio de streak. Põe streak na sua cabeça só se for um modo acima, tá? Mas tenta esquecer isso. Vocês estão entendendo? Porque se você ficar pensando só em streak, você vai acabar recaindo. Porque você vai falar assim, não, pô, eu fiz um streak de 30 dias de NoFap. Aí eu falo, tá, e depois dos 30 dias, você fez o quê? Aí você vai falar, recair. Você tá fazendo 30 dias só para recair depois? Você é trouxa. Vocês entendem? NoFap, ele não é simplesmente uma brincadeira. Ele surgiu como um movimento para você se desviciar. Então você não pode ficar brincando com isso. Vocês estão entendendo qual é a mensagem aqui? Então levem a sério, por favor. Não é brincadeira, claro, é só entre nós, mas é um assunto sério. Você está se livrando de um vício que você desenvolveu de anos, né? Ou seja lá quanto tempo você levou. Tem gente que levou menos tempo, né? Então, levem a sério.